Estamos fazendo uma reflexão sobre, tendo como ponto de partida, vou assim dizer, um livro, A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, que o nome dele é Byung-Chul Han. Acho que é isso, tá? É o Han. E ele é sul-coreano, foi para a Alemanha e ele escreveu sobre a Sociedade do Cansaço. Eu li esse livro, achei muito interessante, trouxe aqui para a gente, começou no domingo passado, falando sobre a cultura do esgotamento, e essa cultura que tem levado a gente ao esgotamento. E hoje a gente vai falar sobre tempo. Lembra que a gente terminou falando sobre dinheiro? Vocês lembram que eu disse que se tempo é dinheiro, nós estamos todos perdidos? E aí eu venho hoje trazer essa conversa sobre tempo, puxando a partir dessa mesma lógica, sabe? Porque se tempo é dinheiro, quanto vale o seu tempo? Se tempo é dinheiro, quanto vale o nosso tempo? Quanto vale? Esse filósofo, ele usa uma frase no livro dele que me chamou a atenção. Ele diz que a preocupação pelo bem viver, ela cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Ele fala bonito, né? Às vezes não dá nem para entender, né? A gente está mais preocupado em sobreviver do que em viver bem. Linguagem de cearense, o Tiririca traduzindo isso. A gente está mais preocupado em sobreviver do que em viver bem, porque não está sobrando tempo para a gente colocar energia sobre o bem viver. A gente está ocupado demais tentando sobreviver. Sabe, tentando sobreviver. E nessa tentativa de sobreviver, a gente acaba deixando de lado um bocado de coisa. E não investindo tempo em um bocado de coisa que não tem preço. E não tem preço não é porque não é cara não, é porque não tem como pagar. Porque se nós perguntássemos aqui, quanto vale o nosso tempo? Se tempo é dinheiro, quanto vale o nosso tempo, né? Quanto vale o nosso tempo com família? Quanto vale o tempo que a gente gasta com a família? Quanto vale o tempo que nós gastamos cuidando de nós mesmos, do nosso corpo? Quanto vale o tempo que nós passamos crescendo, estudando, lendo um livro? O espiritualismo conversa sobre tudo isso, né? Sobre a necessidade de espiritualizar todas essas áreas. Mas sabe qual é a minha impressão? É que se eu chegar aqui hoje e começar a dizer que você precisa investir tempo, mais tempo com a família, que você precisa investir mais tempo cuidando do seu corpo, e que tudo isso é importante, mas é como se eu estivesse colocando mais uma tarefa para você. Entende? Você já não está dando conta de nada, e de repente a gente vai dizer para você que você precisa cuidar do seu corpo. Você já não está dando conta de muita coisa, e a gente vai dizer para você que você precisa administrar e fazer um curso sobre educação financeira, para ajudar a entender e cuidar melhor do seu dinheiro. E parece que a gente está colocando mais uma tarefa na lista, sabe? Mais uma coisa na lista. E eu digo para vocês, a gente vai precisar colocar essas coisas na lista. Do cuidado do corpo, do tempo com a família, de educação financeira. A gente vai precisar colocar essas coisas na lista. Mas antes de colocar essas coisas na lista, a gente precisa desacelerar primeiro. A gente precisa fazer um movimento anti-aceleração. A gente precisa fazer um movimento de parar. Essas coisas, pessoal, não tem preço. Você lembra da propaganda do Mastercard? Para todas as outras coisas existe Mastercard, mas o tempo que você passa brincando com seu filho não tem preço. Mas a gente não tem energia para isso. Para aumentar a lista de tarefas, sabe? Sabe por quê? Porque a gente está vacilando em coisas que são essenciais para que a gente não chegue ao esgotamento. Eu vou falar aqui hoje de coisas muito óbvias e talvez você saia daqui dizendo: eu já sabia disso. Sabe aquela consulta que a gente vai no médico, o médico diz que você precisa caminhar e comer menos? Talvez a fala de hoje seja uma fala que você diga assim: sério? Era isso? É isso, meu povo. É isso. A gente precisa conversar sobre parar. A gente precisa conversar sobre
diminuir o ritmo. A gente precisa aprender a descansar. Porque se a gente não sabe parar, nem ficar sozinho, nem descansar, a gente não tem energia para dar conta das coisas que o Mastercard não compra. Então a gente precisa primeiro renovar a nossa força. A gente precisa primeiro desacelerar e desligar essa máquina de alguma forma. Eu tenho um cidadão lá em casa, de 12 anos, chamado Davi. E você sabe como é que é a casa, né, meu povo? Às vezes a gente está ali, vamos sair, pega isso, pega aquilo e não sei o quê. E Davi faz isso, Davi não sei o quê, Davi não sei o quê. Davi, a gente teve um dia que a Aninha estava lá se estressando com ele com alguma coisa. E ele olhou para ela e fez assim, ó. Com as duas mãos assim, vocês imaginam? E eu vi aquela cena e disse, ele vai morrer agora. Aí ele olhou para ela e disse, mamãe, a paciência é uma virtude. Eu disse, macho, cala tua boca. Então a pregação de hoje é meio que um negócio assim, ó. Ei, pessoal, ei. Calma. Pum. Tirou da tomada, sabe? Terminei de pregar hoje de manhã, teve um irmão que veio falar comigo, eu disse, pastor, eu fico olhando para essa pandemia, por tudo que aconteceu, parecia um choque de realidade, assim, dizendo, ei, parem. Né? A princípio a gente fez muito essa reflexão, né? Que a gente vinha num ritmo que nem o planeta aguenta e nem ninguém aguenta. A gente está voltando para isso. Precisa parar. Entende? E aí tem dois tempos que são muito preciosos, que a gente não pode negligenciar eles. É o tempo que a gente passa sozinho. E o tempo de descanso. Isso é espiritualidade. Nós ocidentalizamos demais a nossa fé e perdemos a capacidade de meditar, de se isolar, de tirar momentos de reclusão, de parar, de descansar. Vivemos numa rotina alucinante. E se existe um tempo que é precioso, e aí eu pergunto para você, quanto vale o seu tempo sozinho? Quanto vale o seu tempo que você sabe, para ficar só? Henry Nouwen é um padre que fala muito sobre espiritualidade. Ele disse que sem a solidão não há condição de uma vida espiritual. De que nós precisamos da solidão. Entenda a solidão. Ele usa o termo solidão, e talvez seja até uma questão de tradução, porque a solidão é quando as pessoas nos abandonam e nós ficamos sozinhos. Mas a solitude, talvez seja a palavra certa, que é o momento em que nós, por um propósito, nós vamos para um momento solitário, para um tempo a sós, um tempo sozinho, que é precioso. Mas nós fugimos disso, sabe por quê? Porque esse silêncio e essa solitude, ela nos confronta com nós mesmos, com a nossa própria realidade. É como se o silêncio colocasse a gente de frente para o espelho da alma. Ele trouxesse a vida, ele colocasse a vida ao seu lado como de fato ela é. Na hora que você para as distrações, para tudo e fica em silêncio e fica sozinho, meu povo, a gente não sabe mais fazer isso não. A gente não sabe mais fazer isso não. Nossa fé ficou muito pragmática. A gente perdeu capacidade de contemplação, de reflexão, de um isolamento consciente, intencional, com propósito, para não nos perdermos de nós mesmos. O Peter Scazzero, que é o autor de um livro, Uma Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele diz que a solidão é a prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar com Deus. Quando eu falo isso sozinho, tá, pessoal? Não é sozinho não, é com o Pai. A prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar com Deus. O silêncio é a prática de acalmar toda a voz interior e exterior para estar com Deus. E nós não sabemos fazer isso.
Desaprendemos. Somos acelerados demais para isso. Qualquer tempo que a gente passa sozinho, a gente está ainda no ritmo frenético desse dedo que arrasta as coisas para cima, sabe, com videozinho, com notícia, com a vida dos outros, com coisa engraçada, e a gente não para mais, não sabe mais viver o tédio. Eu vou já falar sobre o tédio. A gente não sabe mais viver o tédio. Quem é a nossa referência? Quem é? A gente fala que o espiritualismo é viver a vida. Viver a vida a partir de quem? Daquele que é a vida, que é Jesus. Então Jesus é a nossa referência. Vamos olhar para Ele? Porque Jesus sabia que precisava disso. Olha o que diz em Lucas 5. Olha o que diz esse texto, meu povo. Todavia as notícias a respeito dele quem? De Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lugares solitários e orava. Perceba que esse momento de multidão provavelmente foi o terceiro ano do ministério de Jesus, que era o ano da popularidade de Jesus. Jesus virou um influencer. Jesus virou alguém que as pessoas estavam atrás dele. A rotina dele passou a ser uma rotina alucinante. Era gente vindo atrás dele para ele curar. Muita gente ao redor dele. Tinha multidão. E nós temos a nossa multidão. Nem que a nossa multidão seja a multidão de grupos de WhatsApp. A multidão de coisas que nós precisamos responder. De e-mails que temos para dar conta. De relatórios que temos para fazer. De pessoas que temos para dar conta. De eventos sociais que temos para participar. Era multidão na vida dele. Não que ele só fez isso porque tinha multidão, mas diante da multidão, e para mim esse texto ele é emblemático, porque ele traz assim, para mim ele é um alerta. Ele diz, olha, as multidões estavam aí correndo atrás dele, e aí é que ele separava mesmo, dizer, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Parece que o Lucas está querendo deixar de dizer para a gente que no corre-corre que Jesus estava inserido, ele intencionalmente, ele se isolava. Mas é uma ação intencional, de isolar-se, de se retirar para um lugar solitário, para orar. Ele fazia isso. Diz, mas Jesus, tu não pode fazer isso não, Jesus, tu tem que postar todo dia, Jesus. Se tu não postar todo dia, tu perde o teu lugar aí. Não, Jesus, não pode parar não, você precisa. Sabe a pressão do que a gente falou no domingo passado? Desempenho. Você tem que estar online o tempo todo, você tem que estar toda hora, você tem que estar toda hora atento, você tem que estar crescendo, você tem que estar se reciclando. Jesus largou a multidão e foi para um lugar solitário para orar. Você acha que ele curou todas as pessoas? Não. Teve uma hora que ele disse, chega, eu preciso me recolher. Difícil isso, né? Mas como ser humano ali, porque ali não está ali apenas o Deus, mas está ali o homem. Este homem precisava parar, e agora a gente não. A gente acha que a gente não precisa disso. Isso é para os fracos, né? Isso é para os fracos. Mas é isso, é para a gente. É para os fracos. E quem é forte? Eu aguento. Eu achava que aguentava tanta coisa, meu povo. Adoeci. Peguei burnout. Tenho que reconhecer meu limite. Tenho que ter visão sobre isso. E não posso negligenciar isso. Não quer dizer que eu não negligencie, tá? Estou com vocês nessa. Estou pregando para mim hoje. Olha o que o Ren fala sobre isso. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Por que ele vai dizer isso? Agir de imediato a todo e qualquer impulso. Agir de imediato a toda e qualquer demanda. As demandas não têm fim. Se você reage a toda demanda, você é escravo da demanda. Você não é livre. E você vai chegar, sim, ao esgotamento. Tem hora que nós precisamos dizer não às pessoas que precisam ser curadas. Isso vale muito para os cuidadores. E ir para um lugar solitário, para eu continuar
aguentando curar alguém. Eu preciso me retirar. Para eu continuar conseguindo amar os meus filhos e ter paciência com eles, tem hora que eu preciso me afastar deles. Nós precisamos nos afastar para vivermos esse tempo sozinho. A Aninha estava comigo lá em casa um dia e a Aninha estava acompanhando o Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, e ela falou, ela teve um olhar de misericórdia assim, pelo Fábio de Mello, por ele ser sozinho, né? Não tem uma família ali e tudo. Ela disse, às vezes eu fico com pena dele, porque ele não tem uma mulher, não tem filhos, né? Às vezes isso pode ser uma vida muito, muito, muito solitária, né? Às vezes assim, ele deve sentir uma... Aí quando ela falou isso, eu interrompi ela na hora e falei, uma paz. Fiquei pensando, rapaz, o cara não tem mulher, não tem filho, deve ser uma paz. Agora isso é fala de quem? De quem não ama a mulher e os filhos? Quem me conhece sabe. Primeiro que isso é uma brincadeira, né? Não perca a piada. Mas assim, tinha um fundo de sentimento, porque a gente cansa, pessoal. A gente sente falta desses lugares sozinho. E a gente precisa construir isso. Senão a gente adoece. Não é fácil. A gente está uma igreja cheia de casais com filhos pequenos. Não é moleza, não. Parece que roubaram nossa vida, né? Eu fico brincando com aquelas telas que colocam tela de proteção que botam nos apartamentos. Aqui não é por menino não pular, não, que os meninos são doidos, não. É para os pais não jogarem. Porque tem hora que o negócio pega e você começa a perder a capacidade de educar, você começa a perder a capacidade de amar, você começa a perder a capacidade de tolerar. E isso acontece vem do esgotamento. Nós não somos o super-homem e a Mulher Maravilha. Não somos. Tem hora que a gente precisa se afastar. A gente precisa ir para um lugar sozinho. A gente precisa orar. A gente precisa ficar só. A gente precisa respirar. A gente precisa pegar essa praga aqui, que é bênção ao mesmo tempo, e deixar em algum lugar lá descarregado. E ver se consegue ficar sem se tremer. Meu celular está descarregado. E eu vou agora me retirar para orar. Eita, zen demais, não? O celular está descarregado e eu vou agora me retirar para orar. A gente precisa exercitar isso. A gente precisa exercitar isso. Vamos mais para Jesus? Olha o que Jesus vive. Esse texto para mim também de Mateus 14, ele traz 3 cenas. Uma cena de ação, uma cena de isolamento e uma cena de ação, tá? E vê que a vida de Jesus vai nisso. Ele não vai de ação para ação, ele bota o parar no meio, o estar sozinho no meio. O texto começa dizendo que os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que é isso? É a multiplicação dos pães. Ele alimentou a multidão. E depois que ele alimentou a multidão, Jesus era estratégico em montar o seu plano. Ele chegou para os discípulos e disse, logo ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. Entrem no barco. E que fosse para o outro lado. Vamos lá para o outro lado, vamos. Que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Jesus estava querendo ficar sozinho. Mandou os discípulos irem. E ficou. Chegou para a multidão e disse o que para a multidão? E despedida a multidão, rapidinho, né? Os discípulos foram, vamos lá que eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Os discípulos foram e disseram, galera, acabou, vazou. Acabou. Estou indo para o monte orar. Aí ele sobe ao monte para orar, à parte. Acho isso lindo. À parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ele estava só? Ele estava com o pai. Mas ele está ali só. E aí quando ele sai dali, o que é que está acontecendo lá no meio do mar? O barco está lá balançando para afundar, e é aquela cena que ele vai andando sobre as águas e manda acalmar tudo e fica tudo bem, entendeu? Mas percebe como ele está em ação, vida ativa, vida contemplativa, vida ativa, vida contemplativa. Se a gente ficar só em vida ativa, a gente queima o motor, bate o motor, queima a bobina. A gente perde o sentido da vida. A gente se perde da gente mesmo.
A gente precisa separar esses momentos para ficar sozinho. Olha o que o Ren fala, esse texto é um pouquinho maior, eu quero que você acompanhe comigo no telão. Ele diz que hoje vivemos num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. Sem esse recolhimento contemplativo, o olhar da gente perambula inquieto de cá para lá e não traz nada a se manifestar. É um olhar perdido. É pura inquietação e não gera nada de novo. Ele reproduz e acelera o já existente. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Não a vida ativa, mas só a vida contemplativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser. Ei, meu povo, que texto, que reflexão. A gente olha para a vida de Jesus e ele está lá, ó, ativo, e aí ele vai contemplativo. E ele vai falar, o Ren fala nesse livro que só há vida de fato ativa quando nós temos a vida contemplativa. Porque quando nós não temos a vida contemplativa, nós não estamos tendo uma vida ativa, a gente está sendo reativo. A gente está acelerando o que já existe, não está conseguindo criar nada de novo. A gente está adoecido, perdendo a noção de quem somos. A gente precisa desenvolver essa capacidade de contemplação. São Gregório ainda diz, a vida ativa deve levar-nos à contemplação. Tipo, a vida ativa está aqui, opa, vida ativa. Foi o que Jesus fez? Multiplicou pães, alimentou a multidão, a vida ativa levou ele a quê? A contemplação. Ó, vamos embora, vou ficar aqui. Subiu no monte para orar e ficou só. E a vida contemplativa, ela deve nos reconduzir à vida ativa. Porque senão a gente fica lá na contemplação. Essa contemplação, ela é motora. Ela é motora no sentido de que ela é combustível. Combustível limpo. Energia limpa. Para a gente ter uma vida ativa saudável. No tom, no ponto. Senão a gente fica só respondendo a tudo que está sendo colocado diante da gente. Por isso, sem a vida contemplativa, não há vida ativa. Há um bando de escravo, respondendo a todos os estímulos, sem pensar no que está fazendo. Apenas respondendo, demanda, e respondendo. E tem uma hora que a gente começa a perceber que as coisas estão vazias, estão saindo pelas nossas mãos, que a gente não vai conseguir dar conta. E tem um bocado de coisas que a gente não dá conta e vai dar um desespero. E eu não vou continuar, porque vai até dar uma crise de ansiedade na gente aqui. A gente precisa da vida contemplativa. Jesus, que era Jesus, precisava disso. A gente às vezes acha que não precisa, né? Então a primeira pergunta foi: quanto vale o seu tempo sozinho? Mas tem uma outra. Quanto vale o seu tempo de descanso? Sabe aquela fala acho que foi o Falabella, né? Acho que foi o Miguel Falabella. Que ele disse que dorme 2, 3 horas por dia. Escreve direto, acorda escrevendo, produzindo. Pessoal, essas coisas não deviam ser contadas não, sabia? Porque passa para a gente a sensação de que a gente pode fazer isso. Lembra que o texto que a gente leu aqui diz que nunca o ativo e o inquieto valeu tanto nessa sociedade? Porque o que é que uma empresa mais quer? É um gerente contemplativo? É um gerente superativo, que vive no aquecimento o tempo todo. Se ele bugar lá na frente e bater o motor, troca. Troca. Mas o que a empresa quer, muitas vezes, é o gerentão que turbina o movimento. É a lógica do que a gente está inserido. Adoeceu? Desculpa. Vamos te trocar. Porque a gente gostava de você quando você era doente. Você agora está querendo se curar. Entende? O teu adoecimento da inquietude, da aceleração constante do tempo todo. Isso que a gente está conversando aqui, meu povo, é contra a cultura. E aí vem o tempo do descanso. E quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em quê? Em 2 coisas. A primeira é uma coisa que eu amo fazer. Que depois que eu estou ficando mais velho, está dando mais trabalho para fazer.
é dormir. É dormir. Porque antes eu ia para um rodízio de pizza, e quanto mais pizza eu comia, mais rápido eu dormia. Hoje, se eu comer um pouquinho mais, eu não demoro a dormir. Vem um tal de um refluxo, e aí eu já não consigo dormir direito. Se eu comer pouco, eu também não durmo, porque dá fome. Então eu tenho que comer na medida, ainda não achei esse tanto. Que é um tanto que nem dá fome nem refluxo. Eu acho que tem a ver com o quê, né? Não com quantidade só, né? Mas tipo, dormir é bom demais. Mas dormir hoje, pessoal, usando uma linguagem bem de mercado e bem capitalista, e bem naquilo que a gente está falando, dormir é um sonho de consumo. Dormir é um sonho de consumo de muita gente. Tanto que a gente está fazendo de tudo para dormir. Assistindo vídeo para dormir, live de como é que dorme, o ritual para dormir, tomando remédio para dormir. A gente está fazendo de tudo para ver se dorme, porque dormir é um sonho de consumo. Mas dormir também é um ato de confiança em Deus. Eu não estou dizendo com isso que quem tem dificuldade de dormir é porque não confia em Deus. Mas eu quero dizer que dormir é também um ato de confiança em Deus. E talvez você não consiga dormir porque você está tanto na vida ativa e pouca vida contemplativa, que quando você deita, você não descansa. Você está numa rotina frenética que sabota o teu descanso ao mesmo tempo. Sabota o teu descanso. Ontem eu fiquei estudando até 1h30 da manhã, deitei para dormir e não dormi. Fiquei com a cabeça pensando nisso aqui. E eu estou me adaptando com esse negócio de pregar de manhã, né? Não dormi. Fui dormir, era mais de 3 horas, acordei 6:50. Pessoal, é caixão isso aí, isso não está sustentável. Isso não pode ser assim. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que cancelar atendimento na sexta para poder me preparar. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa rotina não é sustentável. Entende? E a gente precisa ter coragem de dizer: eu preciso dormir. A gente precisa dormir. Olha o que é que diz a Bíblia. Em Salmo 127, 2. Lá no finalzinho. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E quando a gente dorme, a gente está dizendo assim: Senhor, o Senhor é Senhor, o Senhor é Deus, eu não sou. E aí eu vou dormir. Porque não sou eu, não sou o Senhor da vida, eu não sou eu que mando em mim, mando em tudo. Eu vou dormir. Há quem cuide de mim. E vou dormir. Um outro texto, está lá em Salmo também, 4:8, diz que em paz eu me deito e logo adormeço. Isso aqui é um sonho de consumo absurdo, assim. Em paz eu me deito. Então, se deitar em paz já é uma maravilha. E logo adormecer é... Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Lembra do Mamon? Que eu falei no domingo passado? Se o Mamon é a tua segurança, não tem sono tranquilo não, meu povo. Porque Mamon hoje é, amanhã não é. Dinheiro hoje é, amanhã não é. Tá? Dinheiro hoje é, amanhã não é. Então Mamon não dá segurança para ninguém não. Tem pouco dinheiro, você não dorme. Se você tiver muito dinheiro, você também não dorme. Porque pouco dinheiro é ruim de dormir. E muito dinheiro também é ruim de dormir. Diz: pastor, eu queria essa insônia aí do muito dinheiro aí. Eu queria essa insônia aí de deitar para dormir e não conseguir dormir pensando no dinheiro que eu tenho. É porque o ter não traz paz. Pode ser o quanto for, não traz paz. Ele diz que deita em paz, logo adormece, porque só o Senhor pode fazer ele viver em segurança. Então, o primeiro descanso que a gente tem é o de dormir. O segundo é algo chamado de parar. É o ócio. É experimentar o tédio. É experimentar o lúdico. É experimentar aquilo que traz prazer e que traz alegria e que é bom de fazer. E Deus estabeleceu isso como mandamento. Deus estabeleceu isso como mandamento. O povo sai do Egito, da escravidão do Egito, e quando chega lá no deserto, Deus dá os 10 mandamentos. Lembra do filme de Moisés, os 10 mandamentos, o mar vermelho se abrindo, chega lá na frente das tábuas dos 10 mandamentos. Qual é um dos mandamentos? Quero ler com vocês. Trabalharás 6 dias, e neles farão todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas.
Interessante quando ele diz, nem teus filhos ou filhas. Isso não é à toa não, tá? Porque o homem não era obrigado a lavar os pés, mas a mulher lavava do outro. O escravo lavava os pés, o estrangeiro lavava os pés. Ele está dizendo, olha, nem você, nem teus filhos ou filhas. As filhas também, entendeu o que Deus está dizendo? Ei, um dia ninguém vai trabalhar, nem as filhas, nem os escravos, nem os estrangeiros. Porque mulher, escravo, estrangeiro, era tratado praticamente tudo na mesma ótica, mesmo valor. Então ele diz, ou filhas. Aí o texto continua. Nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou, o sagrado do descanso, onde para tudo. E entendam o contexto político, social, em que este mandamento está inserido. O povo estava já há 400 anos escravo no Egito, construindo todos aqueles negócios lá do Egito, com muita pedra, trabalhando sem parar. Diz que a escravidão do Egito foi uma das piores escravidão, a pior escravidão que já foi vivida por um povo sobre outro povo. E eles trabalhavam sem parar, sem descanso. Quando Deus tira eles do Egito, coloca ali, vocês vão trabalhar 6 dias, mas um dia vocês vão descansar. Esse dia é consagrado ao Senhor, esse dia é santo, é separado. Vocês precisam descansar, e vocês vão descansar, e não é só vocês não, viu, homens? É as mulheres, é os filhos, são os animais, são os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito, e ninguém deu descanso para vocês. Se vocês tiverem estrangeiros na sua cidade, que eles descansem, porque isso é dia consagrado ao Senhor. É parar, é descansar. O Ren, ele fala sobre esse texto do sábado. E quando a gente olha para a Bíblia, eu vou já para o Ren, mas quando a gente olha para a Bíblia, Deus vai dar um novo código para esse povo. Vocês vão parar, vocês não vão trabalhar feito escravos, vocês não são mais escravos, mas a gente vive como escravo, né? Não parando. E o dia que a gente tem de sábado é aquele dia para a gente fazer tudo que a gente não conseguiu fazer porque a gente estava trabalhando. Então, às vezes, a gente termina o nosso sábado mais cansado do que o dia de trabalho. Porque no sábado da gente, entenda que sábado eu estou falando de um dia de descanso, tá? A gente precisa estipular o nosso dia de descanso, mas esse dia de descanso precisa ser um dia de descanso. É um dia de parar, de tirar da tomada, de viver o lúdico, de viver aquilo que é o ócio, o tédio que a gente não consegue mais viver. Os nossos filhos gostam muito de falar isso, né? Ah, tá um tédio. Porque eles não sabem o que é tédio. Tédio é ligar um computador e esperar 10 minutos ele inicializar. Tédio é passar a tarde todinha e só ter a sessão da tarde para assistir. Eles não sabem o que é isso. Eu sei o que é tédio. E a gente não tinha esse tédio. A gente era acostumado a isso. Hoje, a gente precisa de velocidade o tempo todo de tudo. Ninguém sabe mais parar. Pessoal, é brincadeira, mas assim, o ideal seria que a gente passasse um dia sem isso aqui. Separar. Pastor, não posso, não sei o quê, papá, como é que eu vou fiscalizar meus filhos, como é que eu vou saber onde estão, como é que eu vou fazer isso aqui. Eu estou só falando que é o ideal, tá certo? Porque a gente não consegue viver o tédio se a gente não desconectar. Ou bota no não perturbe, bota no modo avião, né, desinstala as redes sociais no outro dia, instala tudo de novo. Não sei, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente continuar vivendo como escravo, porque Deus vai dizer, ei, vocês não são mais escravos. Vocês precisam parar e descansar. Olha o que o Ren fala sobre isso, fazendo referência a esse texto. Trata-se de um tempo intermédio, falando do sábado. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao 7º dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para. É não, eu não vou fazer para descansar. Não, eu vou parar para isso, eu não para. Um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço.
O tempo intermediário é um tempo sem trabalho, é um tempo lúdico. A gente precisa resgatar isso na nossa vida. A gente talvez juntar, né, o descanso com o tempo sozinho, juntar a contemplação com esse tempo de descanso, mas o descanso também é o lúdico, também é o brincar, é o fazer o que gosta, é o cozinhar junto, é o fazer alguma coisa junto, sabe, com quem você ama também, mas fazer isso de uma forma leve, de uma forma que não dê tanto trabalho e que você consiga descansar. Porque às vezes marcamos os nossos eventos e terminamos os nossos eventos mais cansados do que estávamos antes do evento. Então precisa ser simples, precisa ser fácil, precisa ser leve. Ele chega a falar nesse livro da Sociedade do Cansaço que o sono é o ponto alto do descanso físico. O sono, né? Aquele sono REM, né? Aquele sono profundo. É o ponto alto do descanso físico. E o tédio profundo, não fazer nada, ele é o ponto alto do descanso espiritual. A gente não sabe mais não fazer nada. A gente não sabe mais ficar parado e contemplar. A gente nem sabe mais orar. A gente começa a orar e se perde na oração. A gente deixa Deus lá numa frequência lá e vai para outra. A gente precisa parar. A gente precisa parar. Mas aqui para nós, não é fácil parar. Não é fácil separar um tempo para ficar sozinho. Essas coisas que eu estou falando aqui são simples, mas não são fáceis. Vocês concordam? Então nós precisamos de um plano. Você precisa fazer um plano para isso. Saia daqui hoje dizendo, eu vou montar um plano. Eu vou decidir qual é o dia que eu vou fazer, qual é o horário que eu vou separar para ficar sozinho. Não comece exagerando, não. Vou ficar sozinho toda manhã. Não, aí já é exagero. Aí você vai acabar exagerando para o outro lado. Mas separa um dia para você ir para o monte. Agora não precisa ir para o monte não, para ser assaltado não. Você vai para um lugar seguro. Esse monte é simbólico, pessoal. Então o pessoal que acha que tem que ir para o monte mesmo, aí complica, aí não faz. Vive esse tempo sozinho. Monta um plano. Isso que a gente está propondo aqui é contra a cultura. E é contra a corrente da vida. Então a gente não vai conseguir sem um plano. Se você não montar um plano e sair daqui assim, rapaz, é mesmo, eu preciso parar. E não montar um plano, o que é que vai acontecer? A correria do dia a dia vai engolir você. Você precisa separar um tempo para ficar sozinho. Avisa as pessoas. Avisa as pessoas. Vocês notaram que as pessoas estão demorando mais no banheiro do que antigamente? Se tranca no banheiro e fica lá horas e horas no banheiro. O banheiro é um lugar de paz, né? O banheiro é um lugar onde ninguém te perturba. O banheiro pode ser um refúgio, né? Mas é triste, né? A gente tem que ir para um banheiro. Escolhe o teu lugar, escolhe o canto. Vai para um lugar, vai para um para no meio do dia, faz o teu momento de contemplação, desacelera, se cura, se encontra. Monta um plano. E depois de montar um plano, colha um hábito. Colha um costume. Jesus, torne isso um hábito na tua vida, sabe? Incorpora isso de uma forma que você faça isso de forma automática, que você faça isso de uma forma leve. Mas no começo você vai precisar forçar. Você precisa forçar de cara. Depois você acostuma. Olha o que diz em Lucas 22. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Bora seguir a Jesus? Bora. Vamos seguir a Jesus nesse costume? De se retirar, de ir para um lugar solitário, de se desligar de tudo. Acho que se Jesus tivesse celular, ele dizia assim, vocês aí, vão lá para o outro lado, leva meu celular, porque eu vou ficar aqui para me despedir da multidão. Eu disse, mas Jesus, e se o senhor precisar fazer um pix? Ele disse, eu não vou precisar fazer um pix, leva meu celular, mas você vai ficar aqui sem celular, não pode, a gente não consegue mais viver sem celular. Leva meu celular, eu vou ficar aqui. Cara, leva meu celular, eu ando sobre as águas, leva meu celular, eu me resolvo aqui, eu faço um pix numa tecnologia que ninguém nem conhece. Jesus faria isso. Ele não ia para o monte com o celular dele, não.
Deixa o celularzinho em algum lugar. Monta teu plano. Estabelece esse costume. Amém, meu povo? Queria encerrar pedindo a você que pensasse no seu coração, agora. Como se o seu coração, ele fosse um jardim. Mas pode apagar, porque eu queria que a gente fosse para uma reflexão agora. Queria que você pensasse no seu coração como um jardim. E sabe o que acontece com o jardim? Quando ele está em superatividade o tempo todo, todo mundo, sabe, passando por ele. Eu lembro desse gramado que a gente tinha aqui. Ele era lindo. Mas depois que nós começamos o projeto social e passou a ter muita atividade em cima dele, ele não sobreviveu mais. E a gente precisou cimentar. Eu acho que nosso coração muitas vezes está assim, sabe? A gente está com tanto movimento, a gente está com tanta ação, a gente está com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que o nosso jardim, ele já não floresce. E tem hora que a gente precisa, a gente chamou um cara aqui, ele disse, não, se vocês não interditarem, esse jardim vai morrer. E tem hora que a gente precisa tornar o nosso jardim um jardim fechado. Indo para um lugar secreto, indo para um lugar sozinho, para estar com o Pai, para descansar. E um jardim fechado, regado e cuidado pelo amor de Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Vem restaurar o meu ser. Eu quero ser como um jardim fechado. Me ensina a fechar o jardim para deixar o Senhor regar, sabe? Me ensina a fechar esse jardim do meu coração para parar, para deixar o Senhor regar com a tua água, com o teu manancial, para deixar o Senhor cuidar de mim e que esse jardim não morra, que eu não precise, Senhor, cimentar o terreno do meu coração, porque estou usando ele demais, sem vida contemplativa, sem vida de solitude. Não significa que você vai fazer pouca coisa. Você acha que Jesus fez pouca coisa? Mas quando nós fazemos muita coisa, intercalando com as nossa vida contemplativa, a nossa ação se torna até mais eficaz. Ela se torna plena. Ela se torna saudável, criativa. Ela se torna resultado daquilo que de fato nós somos. Amém, meu povo? Você quer ser como um jardim fechado? Você quer aprender a fechar esse jardim para depois abrir ele de novo? Porque se você deixar ele aberto e todo mundo pisando nele o tempo todo, ele não vai ter mais vida. Você vai ter que cimentar. Então torne esse seu jardim, seu coração, um jardim fechado, regado e cuidado pelo amor do Pai.